Olá, gente. Aí, bora tomar um café? Bendito seja Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito seja teu reino, agora e sempre. Amém. Gente, o vídeo de hoje é sobre liturgia. Esse assunto é muito importante porque eu acredito que existe uma decadência na formação litúrgica do povo de Deus, especialmente entre nós evangélicos. E esse assunto de suma importância porque o que acontece no culto, a ordem, o roteiro do culto, ele não é uma coisa assim que a gente possa desprezar, porque o prejuízo é grande. Quando a gente tem um culto mal elaborado, nós vamos ter por consequência uma fé também desarticulada. Então o culto, eu sei que parece um momento para muitos, né, da semana para animar a nossa fé e que tem que ser dinâmico e acolhedor e tudo isso está certo, mas se for só isso, ele é insuficiente para nutrir a nossa fé, tá bom? O culto ele nos forma, nos molda. O que acontece no culto transforma radicalmente a fé da igreja cristã. Então, o culto, o que acontece no culto, não pode ser desprezado. Olha, é importante lembrar que toda religião é uma religião cultica, ou seja, ela presta culto a alguém. Então você precisa ter um culto organizado para você poder avaliar se isso é um bom culto, uma boa prestação de culto. Se nós estamos nos curvando a nossa alma diante do Deus correto e da maneira correta. Então é preciso que você avalie isso. Todas as grandes religiões existem liturgias estabelecidas para que você possa adorar o Deus da sua fé. E nós, como nós cristãos, não é diferente. Nós temos roteiros litúrgicos para que a gente possa adorar Deus e suas verdades e suas maravilhas. Isso a gente chama de ciência litúrgica, né? Aqueles que estudam e pesquisam como isso foi feito ao longo dos séculos e da história e os ajustes que podem ser feitos, que orações podem ser introduzidas, como isso pode ser mais dinâmico, como isso pode envolver as pessoas, como qual o papel de cada um nessa dinâmica ritual. Então, isso é muito importante para que a gente possa ter cultos significativos em nossos dias. Então, eu queria dar alguns elementos aqui, meio que não técnicos sobre liturgia, não li um vídeo de ciência litúrgica, propriamente dito, mas apontamentos sobre o que deveria realmente acontecer em nossos cultos. A primeira coisa é que o nosso culto ele é um encontro, e não só entre as pessoas, né? Porque nós nos encontramos, mas mais do que isso, é o encontro de Deus com o seu povo, tá? Então, eu acho que essa é a primeira atitude do culto. Nós jamais procuraríamos a Deus se Ele mesmo não nos atraísse. Então, o culto é resultado de uma atração que o próprio Deus faz em nossas almas, como um imã que puxa uma coisa para o lugar certo. Então, deve gerar em nós um senso de gratidão a Deus, primeiro, porque esse é o grande espírito da liturgia. Que bom que o Senhor me trouxe aqui, porque é o mistério me atraindo, o mistério de Deus. Então, a unidade da alma com Deus é resultado não da nossa inteligência, mas do amor primordial de Deus. Ele nos amou primeiro, mesmo quando a gente era ainda inimigos do Senhor, Ele nos amou de tal forma que Ele nos atraiu para si com seu amor. Deus nos cria, nós nos perdemos, Ele nos redime por meio da cruz, né, e da ressurreição. Nós somos inseridos num outro lugar de intimidade, unidade com Deus, que resulta no culto, tá bom? Então, o culto é o mistério de Deus nos atraindo, o amor de Deus nos chamando. Então, um bom culto, você percebe isso, que você chegou lá, você saiu de casa, se arrumou, foi andando, chegou lá, e o roteiro vai te guiando para esse mistério de Deus, e você sai de lá com essa consciência, sabe, muito brutal do amor de Deus, visceral, de que Deus é realmente grande, magnífico, majestoso, e Ele me trouxe aqui e Ele quer ter comigo. Assim como o Senhor aparece na sarça pegando fogo e fala: olha, eu quero ter com você e eu tenho algo para tratar com você, eu tenho uma missão específica para você. E o Senhor surge. Então, esse mistério que vem é o Deus que surge, que nos atrai e nos leva para Ele.
A segunda coisa que acontece na liturgia é uma introdução ao mistério. E essa palavra acabou ficando mais comum e chama mistagogia. Então, mista vem de mister, que significa mistério, e gogia, lembra de pedagogia, então de ensino, de introdução, de propedêutica, né? Então, mistagogia seria uma introdução ao mistério. Então, o culto bem organizado, ele é mistagógico. O que significa? Ele é uma introdução ao mistério. Eu sei que é muito próprio da nossa tradição protestante explicar tudo. Nós temos uma relação, desde a nossa origem, assim, paralela aí com o iluminismo. Então, se deixar o culto, ele perde todo o mistério para se tornar um fatiamento de doutrinas, sabe? Um vasculhamento, uma conferência sem fim de coisas que nós já sabemos ou precisamos saber, e a igreja vira uma sala de aula onde o pastor, professor fica ali proferindo lições desse aluno que nunca aprende tudo, fica essa aula para sempre. Claro que o culto tem uma dimensão catequética, você sempre aprende algo sobre Deus, e outro vídeo a gente fala sobre isso, sobre o quanto o culto é o lugar próprio de você aprender a crer em Deus. Então ele te ensina, mas ele não te ensina de forma apenas racional, ele ensina você com o corpo inteiro. Uma boa liturgia, ela tem cor, ela tem textura, ela tem cheiros diversos, barulhos diversos que vão tocando você por inteiro. A liturgia boa, ela entra pelos poros, não só pela cabeça, né? Então você vê, é a fé que vê, que você escuta, que você cheira, você toca e é tocado, e isso vai moldando você, mas primordialmente te introduzindo não segredos revelados, não é isso. Não são códigos que você vai pegando, que aquele grande sábio lá na frente possui, não é isso. É um mistério. E o mistério, é bom saber, assim, o mistério não é uma coisa que você, um segredo que alguém tem e conta pro outro, sabe? O mistério é sempre mistério. Quanto mais você entra numa coisa misteriosa, mais ela permanece misteriosa, entendeu? A fé funciona assim. Então tem coisas de Deus que nós não sabemos, e há muitas coisas que nós sabemos, né? Essas coisas se encontram. Então aquilo que você conhece de Deus, você ama, e por inferência também ama aquilo que você também não conhece. Mas o mistério também não é só o desconhecido, sabe? É um certo tipo de tremor na alma, de uma reverência que vai tomando você diante daquela coisa. Por exemplo, o mar. Nós conhecemos o mar. Claro que eu não conheço, não sei descrever de forma biológica, física e química toda a complexidade diante de uma onda do mar, mas quando aquilo vem e a água bate e sobre outra água e espuma e vai banhando a areia, subindo ali a areia, e aquilo tudo, aquele barulho estrondoso, é ao mesmo tempo bonito, é fulgurante, é incrível, maravilhoso, e aquilo gera em nós uma sensação assim de que coisa grandiosa, né? E naturalmente exige de nós, que não estamos ainda mortos na alma, um certo tipo de relação misteriosa com aquela grandiosa beleza, entende? Eu sei que o mar me dá um tipo de sentimento oceânico, de grandeza. Você olha para aquela imagem, aquela linha funda cortando lá no final assim do mar, e aquilo traz um senso de estar pequeno diante de uma coisa gigantesca. É um sinal, é um símbolo, a janela para o mistério da vida, né? O mistério da criação. As digitais de Deus estão impregnadas em tudo que ele criou, então essas coisas carregam um certo tom de mistério também. E o culto é o lugar próprio disso. O culto, ele tem celebração, ele tem festa, mas ele não te introduz nesse espaço sagrado, sabe? Eu estou diante do divino, de Deus, desse grande transcendente que se faz presente de forma generosa, doadora, carinhosa e ao mesmo tempo íntima. Não é um mistério distante de mim, habita em mim, me atraiu até aqui. Então os atos do culto precisam nos introduzir. Sabe quando você ouve uma música no culto, né? Lá no nosso cancioneiro, um hino, e você sabe assim, olha, me emociona, porque o culto também tem emoção. Um bom culto também
toca sua cabeça, sua razão, suas emoções, seus afetos também, porque você inteiro tá ali e você também é afeto, você também é emoção. Mas não é só o arrepio puro e simples da pele. Esse arrepio parece um sinal de que algo maior está acontecendo. Eu estou conectado com esse grande todo, criador de tudo, que envolve, embala tudo, para onde tudo aponta. Eu estou diante de Jesus. É difícil você apontar onde ele realmente está fisicamente, né? Mas na nossa unidade, por meio da palavra. A palavra no culto, ela é uma introdução ao mistério, o mistério da verdade. Então não é só uma coisa que alguém decodificou e entregou para mim, não é só uma lição. Não. O sermão é diferente de uma palestra. Naquele momento, naquele ato cultico ali, no meio do ritual do povo de Deus para Deus e com Deus, aquilo é diferente. Nós acreditamos que aquilo é a palavra do Senhor. É por isso que há todo um cuidado na preparação para que o sermão seja uma coisa bem feita, bem construída, bem elaborada, e que ele se empreste para que o próprio Cristo fale. Então você não vai lá só elogiar o pregador, falar que grande exposição você fez, quão inteligente você é, olha o quanto você sabe de Bíblia, palmas para você. Não é isso. O bom sermão causa uma sensação assim: obrigado, Senhor, eu entendi por meio da sua palavra, a explicação por meio do seu filho, sua filha pregando ali, o quanto o Senhor me ama e como eu posso agora caminhar nessa maravilhosa graça divina, nas misericórdias do Senhor sobre a minha vida, nos seus atos cotidianos. Obrigado, Senhor. Sabe? Então, é isso. É a introdução nessa coisa. O batismo, né, acontece no culto, gente, que é um rito lindo, maravilhoso, e as pessoas molham seus corpos e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, elas são introduzidas nessa comunidade cristã, a ceia, os sacramentos. Olha, sempre que você explica demais os sacramentos, a gente começa a se perder. Não é verdade que ele não é possível de nenhuma explicação, pelo contrário, existem muitos livros e a ciência litúrgica e sacramental se dedica muito a gente perceber as dinâmicas dos sacramentos, o quanto isso é importante. Existem hoje filósofos dando atenção a isso, né? O quanto que se Deus se faz presente ali de alguma maneira por meio de um sinal visível, então isso muda tudo, há uma certa cristificação das coisas, da matéria em si e tal. Mas é sempre mistério. Como o Senhor nos alimenta na ceia? Não sei. Não me atrevo a explicar. Eu sei que Ele alimenta porque Ele é o que Ele diz que faria. Quando vocês estiverem presentes, juntos, reunidos, eu vou estar lá. E quando e Ele fala, este é o meu corpo, este é o meu sangue, como eu não sei, mas se Ele falou que é. Então, é misterioso tudo isso. Por exemplo, existem coisas na nossa teologia que são misteriosas. Por exemplo, a união hipostática, a união das duas naturezas de Cristo, que Ele sempre foi divino, sempre foi Deus, eternamente, incriado, enfim, eterno Filho do Pai, eternamente gerado. E a unidade, a sua parte corpórea, né? E, então, a natureza humana de Jesus que Ele adquire no nascimento, quando nasce da Virgem Maria, ou seja, nasce de uma virgem, nasce de uma mulher, é 100% homem, com carne e tudo que envolve o espírito da natureza humana, e Deus adquire isso, então Ele tem uma dupla natureza. Mas essas naturezas não se confundem, não se misturam, e Ele não fica ora pendendo para um lado, ora para o outro. Ele possui as duas, 100% as duas. Ao mesmo tempo homem, perfeitamente homem, ao mesmo tempo Deus, perfeitamente Deus. E isso, como essas coisas não se embolam, não se misturam, esse tipo de unidade é um mistério, misterioso. Mas essa é a fé da igreja. A própria Trindade, né? Como isso, que dinâmica é, vai além do nosso conhecimento, mas não é só falta de capacidade cognitiva, sabe? É porque isso realmente é misterioso, entendeu? Então, é isso. O culto cristão, ele é mistagógico, ele te introduz em mistérios grandiosos e maravilhosos. E o culto te leva, então, para viver o mistério. Porque isso deixa de ser uma coisa abstrata e a liturgia, ela transforma isso numa coisa para viver com o irmão. Então, por exemplo, a nossa unidade também é misteriosa, ela é um milagre.
E quando tem, por exemplo, na liturgia, o abraço da paz, fala para você, abraça o irmão que está aí, você está celebrando um tipo de unidade que vai para além da sua capacidade relacional, entendeu? Então os tímidos são plenamente envolvidos nisso, porque não depende da sua expertise relacional, sabe? A sua capacidade de agradar os outros, de ter uma certa feição, um certo tipo de movimento gesticular que deixa as pessoas confortáveis. Não, os desajustados, as pessoas tímidas, os que falam demais, os de menos, são todos envolvidos numa unidade onde essas coisas são pequenas. Existem fios que nos amarram, que nos conectam, que em última instância é o próprio sangue de Cristo que nos vai alinhavando, costurando como um grande bordado. É misterioso, ao ponto de mesmo você estando sozinho em qualquer lugar, você é corpo de Cristo com todos os outros. E nós celebramos isso ali. Não é só a minha capacidade de fazer amizade nessa comunidade. A unidade do culto é uma unidade misteriosa, é milagrosa. Então, e você se sente ali, você é desaguado na unidade com os irmãos, sem se perder, sem perder a identidade, sem deixar de ser eu mesmo. Num culto onde você deixa de ser você mesmo para virar apenas massa, com todo, tá errado. Não é, você nunca deixa de ser consciente de si mesmo, pelo contrário, você é mais você mesmo com os seus irmãos no corpo de Cristo. Quanto mais você é com seus irmãos, mais você mesmo você é. Sabe que você descobre sua identidade na diferença também com o outro, né? Eu não sou ele não sou eu. E qual é o meu lugar? Eu sou uma pessoa que posso me doar. A justiça não faz sentido sem pessoas, né? A justiça não faz sentido sem o outro. A misericórdia não faz sentido sem ter alguém para que eu possa exercer misericórdia. Então, a comunidade me forma, os valores, as virtudes de Cristo são incorporadas no fazer comunitário. Por isso que as orações são sempre comunitárias. Mesmo quando um ora, o outro concorda, não é? Dizendo amém, amém. Ou no coração, em silêncio, porque ele ora por todos nós. A voz dele empresta-se para que todos nós oremos por meio de sua voz. Isso é maravilhoso, enfim. Então, o culto é viver o mistério na prática, sabe? Não só uma coisa que eu posso discursar, viver, mas o mistério se torna alguém que você abraça, uma palavra que você escuta, caminhar pelo corredor da igreja, ir lá na frente, ceiar, voltar pelo corredor, ter os pés lavados, né, mãos tocadas, enfim, tudo isso que envolve as mais diferentes liturgias cristãs. E isso é ser introduzido, atraído pelo mistério, né, introduzido no mistério e viver de forma prática o mistério da fé. Tá bom? É isso. E aí, faz sentido pra você isso aí? Deu pra entender? Depois você comenta aqui se isso faz sentido pra você, como é que você compreende isso, como é que são as variáveis dessas três dinâmicas aqui, né? Da liturgia que você tem vivido. E você que é pastor aí, líder, como é que você tem planejado os roteiros para que a gente não perca essas dimensões tão importantes da nossa fé vivida no culto. Então é isso, fica com Deus, Deus te abençoe, que a paz do Senhor seja com você. E vou gravar outros vídeos sobre liturgia aqui, e aí você vai acompanhando se for do seu interesse, tá bom? Deus te abençoe, espero que você tenha cultos incríveis ao longo da sua história, porque Deus é digno de toda adoração. Deus te abençoe.